Meu nome é Pedro Ivo, né? Eu sou professor na PUC Minas. Meu pai, ele é do interior de São Paulo e a minha mãe é do interior de Goiás. Eles se encontraram lá em Brasília e foi onde eu nasci, né? Eles se casaram lá e eu nasci lá. De lá eles foram para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde a gente morou mais ou menos 10 anos, onde nasceram as minhas duas irmãs. E dali a gente foi para Lagoa Santa, de lá foi para Pará de Minas, lá onde meu pai adotou 2 irmãos que eu tenho também. Eu saí para estudar, eu tinha escolhido Ciência da Computação, é um curso muito concorrido, na época era bem mais. Eu fiz vestibular até que eu passei para Ouro Preto. Então eu formei em Ouro Preto, de lá eu fui fazer mestrado na UFMG. Quando eu terminei o mestrado eu comecei a trabalhar numa empresa que desenvolvia software para mineração. Eu fiquei nessa empresa mais ou menos 1 ano e eu recebi a primeira proposta de vir dar aula na PUC. No início eu tinha uma resistência muito grande a dar aula. Eu achava que aquilo ali não era para mim. Mas eu fui dar aula a primeira vez, eu vi que dar aula, diferente do que eu fazia antes, era interessante. Eu podia colaborar com as pessoas na formação delas, num caminho melhor para elas. Aquilo para mim se tornou importante. A princípio, eu vou ser franco, eu achei que era uma profissão, né, que ele já tinha formado, tinha começado a trabalhar numa empresa aqui, e de repente, por indicação, parece que não me lembro bem, de um outro professor, convidou ele para ir dar aula, e eu achava que, a princípio, né, não queria que ele fizesse, queria que ele continuasse trabalhando em alguma empresa. Aí eu fui conhecendo algumas coisas que ele fazia lá na PUC, o trabalho dele, aí que eu achei impressionante a capacidade dele de desenvolver. Apareceu uns concursos muito bons, e aí eu falei para ele, você não vai tentar? Ele falou assim, pai, eu descobri o que eu quero está aqui aonde eu estou. Aí eu falei, já vi que ele não sai mais de dar aula não, ele gosta mesmo. Eu trabalho já há alguns anos muito com disciplinas de programação. Então, essas disciplinas não são disciplinas muito agradáveis para os alunos. A gente tem feito um trabalho grande ultimamente para ver se torna essas disciplinas um pouco mais agradáveis. Pedro, em sala de aula, eu tinha medo dele porque ele era sério. Ele é muito sério, ele não brinca muito na sala de aula e a matéria que ele dá é uma matéria muito difícil para quem está entrando na faculdade no primeiro período. Mas fora da sala de aula, ele é outra pessoa, totalmente brincalhão, centrado. Muito diferente. Ele é um professor diferenciado, assim, dentro da universidade, porque geralmente os professores, a gente entra e sai do período e os professores muitas vezes não sabem de seu nome, nem lembra de você. E o Pedro conhece os alunos, o Pedro sente falta quando um aluno falta, ele nota quando o aluno está dedicando, quando o aluno tem dificuldade. Então, para a universidade, isso é um diferencial, é um professor que presta atenção no aluno e que tenta ajudar de todas as maneiras que ele pode. Ele é uma pessoa, assim, maravilhosa, é um ótimo profissional, tanto quanto professor, quanto coordenador de extensão. Na sala de aula, ele tinha uma ótima didática. A matéria dele é um pouco difícil para a gente, né? Porque mexe com lógica, essas questões, então a gente tinha uma certa dificuldade. E aí ele tinha muita paciência, ajudava muito a gente em como compreender, entender a lógica, como conseguir abstrair, né, esse conteúdo dado, já que ele é um pouco difícil. E assim, ele interagia muito bem com a turma. Quanto ao meu relacionamento com os alunos, eu tenho um relacionamento muito bom com eles. Eu tenho uma grande quantidade de alunos, principalmente por causa da extensão. Geralmente os alunos acabam que trabalham comigo nas disciplinas que eu dou aula
E aí a gente começa a trabalhar na extensão, eu preciso muitas vezes de muitos alunos para ajudar, né, nos processos e tal. E esse relacionamento que eu tenho com eles é grande. Geralmente eu estou cercado de aluno o tempo todo, não só nessas questões de aula, mas também por causa da extensão. Quando eu entrei na extensão foi através dele. Durante as aulas ele me convidou, ele falou, olha, tem um projeto de inclusão social para idosos aqui na extensão e eu acho que você vai se dar bem, você podia se candidatar, a gente tem uma vaga tanto para ser monitor da aula para os idosos e tanto para ficar no gerenciamento do projeto. Aí, durante um mês, ele fez um teste, me colocou para dar aula e pediu ajuda com a parte do gerenciamento. Quando eu entrei na universidade, eu era muito tímida, então eu tinha dificuldade para dar aula. Então, ele me colocou na parte do gerenciamento do projeto. Eu entrei por causa dele e o nosso relacionamento lá era muito diferente da sala de aula, porque ele brincava dentro da extensão, conversava, e na sala de aula ele era muito sério. Tem tudo a ver ele com a extensão, sabe? Inclusive, ele até me indicou, me levou para a extensão. Trabalhei com ele durante 1 ano e meio, ele atendia essa questão da demanda da população ao redor. Ele conseguia muito bem pegar o ensino do aluno, então, por exemplo, fazer engenharia de produção, e conseguir passar isso para a sociedade. Então, o que a gente aprende, o que nós aprendemos aqui na PUC, nós conseguimos passar isso, doar para a sociedade, transformar isso para a sociedade. Na ProEx já é uma relação diferente entre o seu superior, né, e o aluno da extensão, mas o Pedro, ele é super atencioso, tanto dentro de sala de aula como professor, como o suporte que ele dá da ProEx, tudo que você tem dúvida, você pode perguntar, ele está sempre disposto a tirar sua dúvida, ajudar, ele é bem tranquilo. Hoje, dentro da PUC, eu trabalho, né, tanto com aula, mas eu também trabalho com extensão. E na extensão a gente tem uma participação boa, né, nessa questão do caminho do aluno, né? Então a gente traz problemas do mundo real para o aluno, ele diante daquilo ali ele tem que dar uma resposta, essa resposta muitas vezes transforma o aluno. Então para mim é muito interessante esse processo que acontece na PUC. Eu conheci o Pedro Ivo no ano de 2014, foi uma oportunidade que ele me deu para assumir um cargo na coordenação de extensão, onde ele é o coordenador. Então, assim, eu já conhecia ele anteriormente, mas não tinha contato direto com ele. Então, eu vim a ter mais contato com ele quando ele me deu essa oportunidade de trabalhar com ele no ano de 2014. Eu vou te falar que hoje a extensão é o que é pelo Pedro Ivo. Hoje, sinceramente, eu não vejo a coordenação de extensão da Unidade Barreiro sem o Pedro Ivo. Conheci o professor Pedro Ivo em 2012, né, então praticamente 4 anos, quando eu iniciei num projeto de extensão aqui na Unidade Barreiro. Tem a demanda de escrever o projeto, de ajudar a ler o projeto, né, de ver pontos que a gente pode, né, melhorar antes de encaminhar para a ProEx. A questão dos parceiros, né, então a rede aqui do Barreiro é uma rede muito interessante, então o Pedro ele conhece, né, bem essa rede, então ele consegue identificar pontos para a gente, chamar a atenção, a própria, né, elaboração do projeto, a redação do projeto, como eu coloquei, de correr atrás, né, desses parceiros, né, para nos ajudar no projeto. A extensão, ela é viva, né? O tempo todo você recebe ali pessoas da comunidade. A gente tem, no caso do Barreiro, uma rede social que lida diretamente com a comunidade. Ela é composta por um grande número de parceiros externos. A gente tem creche, escolas, associações de bairro. E ela é interessante que ela consegue trazer para a gente digamos assim, demandas, né? E a gente vai colocando isso dentro dos cursos. Então, no Barreiro, os cursos não tem problema com demandas da comunidade. A gente tem a demanda, ela está ali, a gente qualifica ela e já consegue direcionar. A gente tem vários projetos que trabalham em cima disso. Então, eu diria que uma característica importante é essa de escutar a comunidade para poder transformar aquilo, né, em demandas que possam ser atendidas, né? A gente poder qualificar essa demanda, né, diagnosticar ela corretamente, para poder
é apresentá-la dentro de um curso, né, e conseguir convencer um professor, né, da necessidade daquele trabalho. Esse eu acho que é um ponto importante na coordenação de extensão. Eu tenho uma esposa e tenho uma filha pequena, ela está com 2 anos e 7 meses, né? E a minha esposa está grávida, a gente está esperando o segundo filho aí, né? Então eu estou aí nessas adaptações da criança pequena e tal, né? De lá para cá. Como professor, acaba que a gente tem que dimensionar muito bem o tempo, né? Esses cargos administrativos também tomam um tempo maior, né? Então sempre tem uma reclamação, às vezes, do lado da família em questão do tempo. Então, o tempo que eu estou em casa, eu fico por conta deles. Ele é bem firme, racional. Ele é a mãe dele, escrito assim, sabe? Muito racional, porque o pai dele é toda emoção, a mãe dele é toda razão. E ele é muito racional, ele é cauteloso, humano demais da conta, muito assim, tenta compreender os lados, assim, quando a gente precisa, ele analisa sempre, analisa até demais. Eu admiro ele como pai, né, pelo jeito dele, a visão que ele tem com o filho, com a filha primeira e agora está vindo a outra. Então é impressionante esse jeito do Pedro, você sabe? Ele tem uma postura que eu admiro e toda pessoa que conhece ele também admira muito essa postura dele. Quando você trabalha com extensão, é difícil não ter uma relação entre as duas, né? Porque a gente desenvolve várias atividades e acaba que a família ela vai se interagindo. Então, quando a gente tem uma atividade no projeto, né, aí acaba que a família participa, né? Então, a interação se dá muito em cima disso, dessa questão das atividades que a gente trabalha e a família vindo participar dessas atividades. Ele realmente ama o que faz. Ele ama a PUC, ele ama o trabalho, ele ama as pessoas. Ele chega a contar assim, nossa, olha, assim, a cumplicidade entre eles, sabe, os profissionais lá. Ele gosta muito de poder fazer o que ele faz com os idosos, na creche. Ano passado eu e a Mayra fomos lá numa creche próxima, participar do Natal lá. Nossa, ele fica todo emocionado, porque ele custa demonstrar, né? Mas aí de vez em quando sai uma lágrima, assim. Aí você percebe que ele gosta muito, assim. Ele é uma pessoa que está sempre rindo, está feliz, está atento ao que a gente precisa. A PUC é mais alegre com o professor Pedro Ivo. Ele é uma pessoa que observa muito a gente, então se um dia a gente está um pouco para baixo, não adianta tentar esconder dele, ele vai ficar te perguntando até você contar o que está acontecendo. E aí ele sempre acaba se envolvendo, a gente conta, ele sempre tranquiliza a gente, tenta ajudar de alguma forma, ele já me ajudou muito, eu sou muito grata a ele. Ele realmente é uma pessoa que a gente sente falta, porque ele está sempre ali ajudando, sempre contribuindo, sempre pensando no melhor para as pessoas e para a universidade. A primeira frase que o Pedro me falou, que eu não esqueço nunca, é que ele falou que eu iria errar no meu trabalho. Mas que o meu erro, ele sabia que eu ia errar, mas que o meu erro ele precisava saber, para ele conseguir me ajudar. Então isso foi o que me deu segurança. Então trabalhar com o Pedro é essa confiança que ele dá para o seu funcionário. E assim, na vida pessoal eu também tive uma questão pessoal também que eu passei, e assim eu achava que o Pedro não receberia bem, que não vem ao caso comentar, mas que ele foi muito receptivo e isso me surpreendeu muito, ele como pessoa. Foi praticamente um abraço de pai nessa situação que ocorreu.
uma coisa engraçada que já, não sei se é tão engraçado assim que já aconteceu, eu tinha que entregar um trabalho, que tinha que construir eu acho que era um bloco, alguma coisa de papel, uma coisa bem simples para uma aula de desenho. E eu estava lá sofrendo na extensão, tentando fazer, ele parou tudo que ele estava fazendo e me ajudou, ele ficou rindo da minha cara que eu não conseguia colar o papel em cima do outro, ele me ajudou, explicou de um jeito bem mais fácil como que eu podia dobrar o papel para poder fazer um cubo. Ele sempre brinca, então ele cria às vezes um apelido com o nome da pessoa. Eu lembro que na minha sala tinha uma menina tem uma menina que chama Valquíria e ela chama Valquíria Kelly. E ele ia fazer chamada, era Dona Kelly. E ficou Dona Kelly, a gente brinca com ela de Dona Kelly. Tem a outra que é a Ana Carolina Rosa, é Dona Rosa. Então, assim, são apelidos que pega e fica sempre. Ele fala, oi, Dona Kelly. E uma coisa que a gente brinca muito, é que às vezes a gente fala, bom dia, professor, e ele fala, bom dia, aluno. Aí a gente olha assim, você me chamou de professor, então aí a gente fala, bom dia, Pedro. Aí ele chama a gente pelo nome. Quando a gente estava se conhecendo ainda, a gente estava paquerando, nós fomos para o clube em Pará de Minas, chama Patafufo. E todo mundo foi para a piscina. E eu sempre fiz natação, eu gostava muito de água, participava até de campeonatos de natação. E ele me deu um caldo que eu nunca tinha tomado na minha vida inteira, sabe? Ele me virou de cabeça para baixo e me segurou mesmo. Eu tô assim, como assim, né? Você vai dar um caldo pra menina que você tá conversando a ter um relacionamento e tal. Aí foi muito engraçado, a gente morre de rir, assim. Olha, uma situação engraçada que ocorreu foi quando a gente abriu um processo seletivo, um outro processo seletivo para o setor. Nós estávamos realizando uma entrevista com um candidato que, inicialmente, a gente estava fazendo umas perguntas na entrevista e ele falou que ele era, quando ele acordava de manhã, ele era difícil de pegar no tranco, mas que com o decorrer do dia ele engatava. E aquilo eu fiquei meio sem reação, eu olhava para o Pedro olhava para mim, eu não sabia se eu continuava a entrevista. E o Pedro, a gente olhou um para o outro e continuou, e eu continuei. Esse foi um caso muito inusitado pela resposta do candidato. Achei muito engraçado. E teve uma vez que ele teve um pequeno acidente de moto. Foi simples mesmo, um acidente, mas veio trabalhar. E aí nós somos do RH, né? Nós temos que nos comprometer em falar com ele, que tem que ir ao médico, ter esse cuidado, e ele não foi no médico. E eu tive que falar, o RH vai brigar com você. Tem que ter responsabilidade, cuida da sua saúde. E ele preocupado com os alunos, em não faltar a aula, né? Falando que tinha compromissos que não podia adiar. Ele era ainda muito pequeno, nós tínhamos um triciclo e um outro brinquedinho. Ele pegou, amarrou esse elástico de moto, numa na outra, e o menininho da frente foi puxando, que ele escapou. E na testa dele, ele tem uma marca até hoje. Levei ele para o hospital, levou não sei quantos pontos na testa, de brincadeira de criança, né? Bom, uma mensagem para o Pedro, quero desejar para ele saúde, felicidade. Está chegando agora a sua segunda filhinha, a Mila, então assim, eu quero desejar muita saúde, felicidade para a família dele, que Deus possa estar contemplando ele e a sua família com muita saúde. Obrigado pela oportunidade de poder trabalhar com ele, pelos ensinamentos, pelo aprendizado, pelo colega, pelo amigo que ele é. Eu desejo para ele sucesso sempre, né? Que ele alcance cada vez mais os objetivos, que ele seja feliz profissionalmente, pessoalmente, e que Deus traga muita saúde e paz para ele, para a família, sempre. Queria agradecer, né, a oportunidade que ele me deu de estar na extensão. É uma experiência maravilhosa a gente poder fazer esse trabalho, que é um trabalho voluntário que ajuda a comunidade e ajuda a gente também. Nós crescemos muito dentro da extensão. E queria agradecer ele como professor, pela pessoa que ele é, como pessoa em si, um homem muito humano. E como professor, ele é um homem muito paciente, ele tenta ajudar sempre que ele pode e ajuda a gente a desenvolver o lado humano, o caráter
e agradecer realmente a ele por ser essa pessoa que ele é. Bom, professor Pedro Ivo, tenho muito que te agradecer por ter acreditado em mim aqui na PUC, eu cresci muito, então muito obrigado por essa chance que você tem dado a mim e todos os alunos que entram aqui, porque além de ter muita compreensão com a gente quanto aluno, você também ajuda a gente bastante nessa questão da extensão. Para o nosso curso ser uma área exatas, você consegue extrair a melhor parte da gente da área humana. Nós temos aqui bem mais humanizados. O que eu posso falar para ele é que eu aprendi muito com ele, que tudo que ele me falava na época da extensão, na época de sala de aula, muita coisa eu carrego comigo até hoje. E tem uma frase que ele falou para mim, assim, o que você fez aqui na extensão, você vai carregar para o resto da sua vida, e eu uso como exemplo sempre. Então, só agradecer. A mensagem é que ele continue a ser como ele é, né? O Pedro é uma pessoa, como eu disse, uma pessoa muito boa de se conviver, uma pessoa muito tranquila e que a gente deseja que ele tenha realmente o sucesso que ele merece e que bom que ele está tendo o reconhecimento da universidade. Pedro, eu gostaria de dizer que eu te amo muito e que eu gostaria sempre o bem, quero o bem para você. Eu te amo e quero que você viva muito com a gente ainda. Beijo. Deus te abençoe, meu filho, porque você traz muita alegria para nós todos. E é muito firme nas horas alegres e muito mais ainda nas horas difíceis. Então, eu só agradeço a Deus por você ser meu filho.